logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus que sua palavra me ensina a viver, ter mais fé e esperança para poder vencer. Caminhando com a Bíblia bem no meu coração, quando chega o pecado eu digo não, 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 não. Cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, sempre a cada manhã louvo a Deus com prazer, mas domingo Lição para mim de número 5. A evangelização de grupos específicos. Então nós vamos estar estudando nessa lição como evangelizar grupos específicos, né? Quando falamos de grupos específicos, a gente vai estar explicando durante a lição. Nós vamos estar falando sobre alcoólatras, prostitutas, presidiários e viciados em drogas e outros grupos que está além, quer dizer, que está isolado, um pouco isolado da sociedade. O nosso textual diz o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A verdade que vamos aplicar nessa lição, ela diz: ao evangelizar grupos que estavam à margem da sociedade, Jesus não somente nos deu um exemplo, como também nos confiou um legado. A introdução: a graça de Deus que se manifestou trouxe salvação a todos os homens, indicando assim o caráter universal do Evangelho. Na evangelização não há lugar para preconceito e discriminação. O objetivo da primeira parte da lição é ensinar que o amor divino nos inspira a evangelizar grupos específicos. Então, meus queridos, nós que tivemos a chamada para o Evangelho, nessa lição nós vamos aprender que o Evangelho, Jesus veio para que esse Evangelho fosse ensinado a todos, que alcançasse a todos. Nós somos alcançados. Então, por isso, essa lição vai falar muito sobre nós não fazermos discriminação. Então nós vemos, eu posso ver que Jesus, além de pessoas que estavam à margem do caminho, que Jesus visitou e resgatou, como nós podemos falar da história da Samaritana, da história dos publicanos, que nós vamos estar vendo também no decorrer da lição. Eu digo ainda que Jesus visitou um grupo de perturbados, onde ele encontrou pessoas endemoniadas, que ele expulsava o demônio e depois inseria, através da fé dessas pessoas, inseria elas no reino de Deus. Que tem que ser uma preocupação dos salvos. Então, podemos definir como grupos específicos. Então, viciados em drogas, são pessoas que vivem à margem da sociedade e que são um tanto discriminadas, até muitos por causa dos comportamentos, principalmente o viciado em drogas, que às vezes por causa da droga ele mata, ele rouba e ele faz várias barbaridades. Então eles estão à margem do caminho. Então nós precisamos também evangelizar essas pessoas. Então, definir esse grupo específico para que os alunos possam entender o que é a evangelização em grupos específicos, né? Então nós vamos abranger nesse grupo específico viciados em drogas, alcoólatras, marginais e prostitutas e homossexual. Talvez são todas aquelas pessoas que nós discriminamos, mas nós esquecemos que o Evangelho também pode alcançar eles e fazer com que eles se transformem através do poder do Espírito Santo. O ponto 1: o inspirador amor de Deus. Jesus compartilhou a mensagem do reino de Deus com pessoas que eram discriminadas, como por exemplo, os publicanos e as meretrizes. O amor do Senhor não via empecilhos, mas oportunidade de pregar-lhes a salvação. Então, meus queridos, Jesus Cristo aí nos dando exemplo para que nós não venhamos discriminar. Nós temos uma facilidade de discriminar tremenda. Então, Jesus compartilhou a mensagem do reino com pessoas que eram discriminadas.
nós podemos ver os publicanos. Os publicanos, eles eram pessoas que, principalmente o povo judeu, o povo de Israel, não valorizava eles, esquecendo que era melhor ter um conterrâneo na alfândega do que um romano, mas eles não pensavam nisso. Então Jesus também, mostrando, Jesus evangelizou também pessoas de vida baixa, como é o caso daquela mulher que foi fragada no adultério. O que aconteceu? Jesus não disse: você vai para o inferno. Jesus perdoou ela, pediu que ela fosse e não pecasse mais. Essa tem que ser a nossa visão de transformação, que as pessoas, a partir do momento que conhecem a Cristo, a vida delas seja transformada e elas passam a ser uma nova pessoa, isto é, vivendo em novidade de vida. Nós vemos que Mateus foi rejeitado também, porque Mateus era publicano, mas Mateus, nós vamos ver no decorrer da lição que ele teve a vida transformada e foi uma pessoa de grande aproveitamento no ministério de Jesus. Um ponto 1 diz assim: o amor que busca o pecador. Veja bem, meus queridos, cuidado à zona de conforto. Isso é pecado. Nós estamos bem e os outros que se virem. Então, Jesus nos resgatou. Agora a missão nossa é resgatar outras pessoas, é mostrar que nós também amamos, não amamos o pecado como Jesus não ama, mas nós amamos o pecador. Zaqueu era um coletor de impostos para Roma, porém era judeu, e pela qualidade do serviço que fazia, era tratado de maneira discriminada por seus conterrâneos. Por prestar serviço de arrecadação a uma nação pagã que fazia o seu povo tributário, era desprezado e odiado pelos homens. Ele se esforçou, desejou ver Jesus, e o resultado foi maravilhoso, porque Jesus o chamou pelo nome. O amor de Jesus pelos perdidos é inigualável, vai além do que podemos imaginar. Então, meus queridos, veja bem, Zaqueu, o homem que precisava de Jesus. Só que as pessoas que estavam em volta de Jesus não tinham amor pelo pecador, por exemplo, não estavam importando com a alma de Zaqueu, estava mais preocupada com o serviço que Zaqueu prestava. E Jesus lhes disse: hoje vem salvação a esta casa. Então Zaqueu foi rejeitado no meio do seu povo. Ele correu adiante, subiu numa figueira para ver Jesus. Jesus ia passar e Jesus convidou para que ele fosse hospedá-lo na sua casa. E aí, meus queridos, o povo começou a murmurar. Por quê? Porque Zaqueu era rejeitado pelo seu povo. Quantos problemas nós temos, meus queridos? Às vezes nós estamos olhando muitos problemas de fora e esquecemos quantos problemas nós temos dentro da nossa casa. Quantas vezes nós temos rejeição pelos nossos parentes? Por exemplo, os outros podem crescer, os outros podem se destacar, mas quando é um parente, nós às vezes não o consideramos, não nos alegramos com isso. Então, meus queridos, nós precisamos amar o pecador. Zaqueu tinha uma profunda lacuna, e essa lacuna só poderia ser preenchida com o amor de Cristo derramado no coração. 1.2. O amor misericordioso. Zaqueu acolheu Jesus em sua casa e as pessoas estavam tão insensíveis às necessidades espirituais de Zaqueu que não conseguiram vê-lo como um homem carente de salvação. O arrependimento de Zaqueu foi instantâneo e, diante disso, ele tomou diversas resoluções para demonstrar sua mudança. Deus sempre vê o que há no coração humano, mesmo que por fora venhamos aparentar algo diferente. Ele sabe quem somos e como nos alcançarmos. Então, meus queridos, ninguém pode se esconder da presença de Deus. Então nós estamos dando continuidade ao primeiro ponto, ao primeiro objetivo. E nós temos aqui que nesse ponto 2 ele fala do amor misericordioso. Meus queridos, se nós não tivermos misericórdia, nós não vamos alcançar a glória de Deus.
Nós vemos que a palavra de Deus diz assim, que o juízo de Deus é sem misericórdia, mas porém será de misericórdia para aqueles que exerceram misericórdia. Então você, como cristão, você tem que ser misericordioso. Então nós vimos que o povo estava querendo que Jesus abençoasse eles, mas foi insensível quanto à necessidade espiritual que Zaqueu tinha. Será que no nosso dia, trazendo para os nossos dias, será que nós não estamos querendo ser abençoados? Será que nós não estamos querendo bênção para as nossas vidas e estamos esquecendo, estamos sendo insensíveis às pessoas que estão com problemas, que estão com um vazio na sua alma e querem preencher com Cristo e querem chegar ao pé de Cristo? Pode ver, os seus começaram a murmurar dele, quer dizer, não conseguiram vê-lo como um homem carente de salvação. Se você não vê a carência da falta de Cristo na vida das pessoas, você não consegue enxergar isso quando as pessoas estão em problemas, as pessoas sem Cristo, você não possui o amor misericordioso. A felicidade, você deixa aparecer a felicidade de ser cristão? Isso é interessante. Zaqueu passou por esse processo glorioso. 1.3, o amor perdoador. Meus queridos, nós falamos sobre o amor misericordioso e agora nós vamos falar sobre o amor que perdoa. Se você não consegue perdoar, meu querido, você tem que ir para os pés de Cristo. Ainda há muito a se fazer em prol das pessoas carentes de afeição, amizade e de perdão divino. Quem diria que Levi, um cobrador de imposto, viesse a se tornar o escritor do primeiro evangelho? O amor divino enxerga algo precioso naquele que, aos olhos humanos, são desprezados e sem futuro. Existem pessoas que irão muito além do que podemos pensar, por isso precisamos alcançá-las. Mas, meus queridos, entrando aí no comentário desse 1.3, nós temos 1.2, misericórdia. Misericórdia é ter desejo de resgatar. Agora, perdoador é escrever todas as maldades na areia, meus queridos. Aprenda a fazer isso. Quando alguém te fazer o mal, escreva na areia. O vento passa e apaga. Quando alguém te fazer o bem, escreva em rochas. Sabe por quê, meus queridos? Tu nunca vai esquecer. Mas lembre, Jesus Cristo morreu por nós. Isso é, Jesus Cristo compadeceu de nós, sendo nós ainda pecadores. Olha a situação que nós estávamos quando Jesus se entregou por nós. Então você precisa aprender a perdoar. Aquele irmão que falou uma palavra que você não gostou, perdoa ele. Aprenda a perdoar primeiro dentro da sua casa. Perdoe a sua esposa ou vice-versa. Perdoe seus filhos ou vice-versa. Aprenda o perdão de casa. E aprenda a perder ao perdão também familiar, na fraternidade. Perdoa os irmãos. Então, muitas pessoas são desprezadas. É por isso que essa lição vem trazendo esse título, para que nós possamos entender, para nós podermos evangelizar esses grupos que estão à margem da sociedade. Então, os desprezíveis. Nós vamos falar de pessoas abandonadas nas calçadas. O que eu, como cristão, estou fazendo por essas pessoas? Vamos para o ponto 2, o objetivo da segunda parte da lição. Nessa lição nós vamos enfatizar a necessidade de se evangelizar grupos que sofrem abandono. Então, meus queridos, agora vamos falar daqueles que estão largados, desamparados, na solidão. É muito importante, como nós que somos cristãos, é legal, meus queridos, viver a vida que nós vivemos. Nós não temos abandono, nós não nos sentimos desamparados e nem nós sentimos solidão, porque nós temos Cristo para preencher todas essas lacunas. Mas nesse texto nós vamos enfatizar sobre a necessidade de se evangelizar esses grupos que estão no abandono. 2. Os grupos dos nossos dias. Dá uma olhada por onde você passa.
A identificação de diversos grupos sociais contribuirá na contextualização da mensagem do Evangelho e no estabelecimento de estratégias buscando promover ações inclusivas, pois todos os segmentos sociais devem ser alcançados pela evangelização. Então, meus queridos, aqui esse ponto 2 fala de inserção, inserir. Eu me preocupo muito com as pessoas que estão na nossa igreja, que comungam conosco, que assistem os cultos conosco, que muitas vezes são apedrejadas de cima dos púlpitos. Por exemplo, às vezes nós podemos até ter culto na praça, nós temos culto nas casas, na intenção de resgatar almas, e no entanto nós não conservamos a nossa. Eu sempre bato naquela tecla. Nós precisamos amar, meus queridos. Nós precisamos voltar à igreja primitiva, que em todas as almas havia temor, ninguém dizia que o que tinha era seu, mas todos sentavam, comiam e partiam o pão junto com singeleza de coração. Parece que nós estamos vivendo um pouco do egoísmo. Então meu querido, traga para isso, faça uma reflexão. Comunidades carentes. Olha, meus queridos, isso também, meus queridos, nós estamos falando nessa lição de evangelização. Eu não quero que os amados irmãos saiam do foco. Desde a primeira lição nós estamos falando sobre evangelização, e ela vem trazendo, nós dizemos evangelho nas casas, evangelho na rua, evangelho no templo. Agora nós estamos falando em evangelho sobre aquele grupo que está à margem, que são discriminados. E aí, por exemplo, evangelizar é isso. Nós pensamos, a igreja, ela não precisa pensar só em construção, porque parece que nossas igrejas vai levar os tempos para o céu. Estão mais preocupados com construção do que preocupados com as almas. Então nós precisamos também estar atendendo as comunidades carentes. A igreja católica tem os vicentinos que fazem um trabalho que é admirável. Tem amigos, tem parentes que não são crentes, não são evangélicos, mas fazem um grande trabalho ali nos vicentinos da igreja católica. 2.2 Crianças abandonadas. No que diz respeito às questões familiares, nunca a sociedade brasileira viveu um tempo tão difícil como os atuais. Além de um número sem fim de casamentos dissolvidos, a sociedade conta ainda com a prostituição infantil e o abandono de crianças. É muito comum ver crianças vendendo balas, doces e outros produtos, para ajudarem seus pais na renda familiar, onde muitas crianças são manipuladas pelos adultos. O desemprego e a miséria são a causa dessa tragédia. Então, meus filhos, nós precisamos preocupar com as crianças abandonadas que nós temos hoje e estruturar os nossos irmãos, o nosso povo, para que eles não criem filhos para serem abandonados. Eu até tenho casamento. Os casamentos de primeiro, numa igreja evangélica, não havia divórcio. Hoje nós estamos cheios de pessoas divorciadas na igreja. É preciso que aquele que é responsável pela mocidade, ou liderando a mocidade, seja um camarada preparado para trazer um ensino. Falar sobre a expectativa do casamento, sobre a moça se guardar para o casamento. Porque é assim, minhas queridas jovens, se vocês deixarem os homens fazer o que querem com vocês, amanhã vocês não terão um casamento sólido, um casamento que esteja alicerçado. Por quê? Porque você vai ser sempre um motivo de desconfiança. Se você fez isso com outros, eles acreditam que você pode fazer com aquele que será seu companheiro. Então, minhas queridas jovens e jovens, passam a esperar no Senhor e namore como cristão, não namore como o mundo, porque Jesus diz que os que amam o mundo, os que procedem como o mundo, o amor do Pai não está nele. 2.3, vamos falar sobre os anciões. A igreja de Cristo deve ser um lugar de acolhimento e de companheirismo para as pessoas idosas. A igreja de
reúne seus idosos para o culto da terceira idade, ou melhor, culto da melhor idade. Muitos anciãos vivem uma terrível solidão dentro de suas casas, por vários motivos. Os filhos já cansaram, um dos cônjuges faleceu, doenças e muitas outras coisas. Por isso se faz necessário planejar cultos evangelísticos, visando alcançar pessoas dessa faixa etária também. Certamente, anciões da igreja ainda podem cooperar muito no reino de Deus. Olha, meus queridos, olha a evangelização, olha a profundidade desta lição. Não é só vir para a escola aos domingos, meus queridos, e não prestar atenção, e o professor também precisa estar preparado, professor. Se você é relaxado, deixe de ser relaxado. Estude, ore, consagre, para que você possa trazer uma palavra que produz efeito. Então nós estamos vendo na evangelização, os velhos não poderão ser abandonados, meus queridos. Eu vou estar mostrando, falando, comentando aqui para vocês vão ver sério de problema que os velhos passam. Então, a terceira idade, é preciso que nós nos preocupamos com as pessoas da terceira idade. Por que não fazer um culto para a terceira idade? Por que não fazer um trabalho evangelístico para a terceira idade? Porque isso é importante. A dura realidade da terceira idade, meus queridos, é uma caixinha de surpresa, de problemas. É artrite, artrose, mal de Alzheimer, solidão, insônia, saudosismo. Meus queridos, a terceira idade, ela poderia ser a melhor idade. Eu já entrei na terceira idade, mas eu estou vivendo uma melhor idade. Porque muitas pessoas, meus queridos, pensem nisso, muitas pessoas não chegarão aonde eu cheguei, não chegarão onde você que é da terceira idade também, não chegará onde você chegou. Então agora a nossa vida é vida de agradecimento, eu posso falar isso. Porque eu vivo na terceira idade agradecendo a Deus, não olhando para a morte, não olhando para o problema, eu estou olhando para aquilo que me espera. Eu estou olhando para as promessas que me esperam. E estou firme no propósito de levar outros para a glória de Deus, para alcançar a glória de Deus. Então, meus queridos, a vida na dura realidade da vida da terceira idade, então a igreja precisa ver isso. Precisa ver que nem todos sabem lutar com seus problemas. É tantos mal, tantas doenças, tem pessoas que carregam uma sacola de remédio. Isso é filho da terceira idade. Então, meus queridos, você que é da terceira idade aí, tira as roupas do defunto da casa, chapéu, bengala, fica vendo com as fotos, joga essas outras coisas fora, doa para alguém. Você fica vivendo uma solidão, lembrando de quem já foi. A vida é isso, meus queridos. Pense nas bênçãos que vêm para a terceira idade. Então, cuidado com aqueles que dizem para as pessoas de terceira idade: você vai ser curado disso, você vai ser curado daquilo. Meus queridos, muitas coisas que chegam na nossa terceira idade é a velhice que vai chegando, e aí os nossos nervos, os nossos músculos, por exemplo, a nossa vida vai enfraquecendo, meus queridos. Vai dando sinal que a partida está próxima. Então, o meu conselho, você que é da terceira idade, saia desse desespero. O principal milagre que uma pessoa da terceira idade precisa, sabe qual é? Você sabe? É fortaleza. Seja forte no Senhor, espere no Senhor. Fala com Paulo: estou velho, acabei a carreira, mas eu guardei a fé, e desde agora está me proposta a coroa que me dará o justo juiz. Tenha confiança, seja forte. Fica velho aí morrendo com medo da morte. Eu não quero morrer, mas eu quero não ser um desesperado. Meus queridos, e daí, se você for forte, você vai morrer em ditosa velhice, cheio de dia, riquezas e glória. É isso que nós precisamos. Mas a igreja precisa se preocupar com a terceira idade. Vamos para o último objetivo da terceira parte da lição: mostrar como podemos alcançar os diversos grupos de viciados, encarcerados e ex-presidiários. O ponto onde diz assim: olha, alcançar grupos de, olha, meus queridos, veja bem, viciados não é fácil, mas precisamos alcançar.
encarcerados. Não é fácil também, as pessoas estão presas por causa das suas maldades, mas também pela falta de conhecimento de Deus. Ex-presidiários, aqueles que saíram dos presídios e agora eles não conseguem se encaixar na sociedade. Nós precisamos evangelizar eles para que eles tenham transformação. E quando eles têm transformação em Jesus, as portas se abrem, meu querido. Outros grupos a serem evangelizados. Evangelizar grupos específicos é reflexivo, desafiador e nos conduz a uma vida cristã prática. Se não fizermos algum tipo de trabalho em prol de nosso próximo, tudo mais será perda de tempo. Se eu pensar só nos irmãos que estão na igreja, meus queridos, eu sou um acomodado. Nós como cristãos nós precisamos pensar naqueles que estão lá fora, que não conhecem a Deus e que estão no vício, que estão na prostituição, que precisam ser resgatados. 3.1 Alcoólatras e dependentes químicos. Nós temos que ter até a associação de alcoólatras, né? Tem a casa de recuperação de alcoólatras. Por que a igreja não pensar nisso também? É um braço de evangelização da igreja. O álcool e as drogas ilícitas têm feito muitas vítimas e destruído muitas famílias ao redor do mundo. Algumas igrejas trabalham em conjunto com centros de recuperação e outras já possuem tais centros. E um trabalho que exige amor, paciência e muita determinação. Existe todo um processo até que possam ser reintegrados à sociedade. Muitos perdem suas famílias, emprego, autoestima. Felizmente, a igreja tem atuado junto a esse grupo e realizado um bom trabalho. É a visão do nosso comentador aqui, que felizmente a igreja tem atuado junto a esses grupos e realizado um bom trabalho. Nós precisamos mostrar realmente que nós temos o amor de Deus. E porque a igreja não trabalhar, não tem um grupo específico também para trabalhar com a recuperação dos alcoólatras. Existe sempre para esse tratamento e muitas igrejas já têm isso. Por que as igrejas têm isso? Porque elas estão inseridas nesta lição que nós estamos estudando nesse trimestre, que é evangelização, que não é só ir à rua e à praça e abrir a Bíblia e dizer que Jesus salva, mas é com ações humanitárias, buscando todos os grupos, principalmente esses grupos que estão à margem do caminho, que estão esquecidos. 3.2 encarcerado e ex-presidiário, outro grupo problemático. O mundo de pessoas presas no Brasil cresce. Fez do Brasil um dos 3 países do mundo com maior aumento de população carcerária nas últimas 2 décadas. Só aqueles que são qualificados em capelania, carceraria, possuem livre acesso para falar de Cristo nos presídios. Quando a igreja local cumpre o seu papel, ela também ajuda na reestruturação da sociedade. Essas pessoas precisam voltar à sociedade com Cristo em suas vidas. Elas se transformarão em agentes a serviço do reino de Deus. Então aqui o nosso comentador da nossa lição está trazendo para a igreja a responsabilidade da igreja com a evangelização de encarcerado e um ex-presidiário que ele volta e não se encaixa em lugar nenhum. Então é preciso falar do amor de Cristo para que essas pessoas sejam regeneradas. E sendo regeneradas por Cristo, elas se transformam em outras pessoas. E aí, por exemplo, os cristãos, as igrejas também têm responsabilidade com a mudança no comportamento da sociedade. Então o Evangelho muda, o Evangelho transforma. E se nós fazermos isso, nós estaremos contribuindo para que diminua essa população carcerária e que esses presidiários não voltem novamente para a cadeia. O nosso comentador fala sobre o Brasil sendo o 3º país do mundo aí em população carcerária. Nós temos em primeiro Estados Unidos, em segundo a China, em terceiro a Rússia e o Brasil aí em quarto
em população carcerária. 3.3. A batalha contra o mal. A evangelização é a tarefa mais importante e urgente da igreja. E apiedai-vos de alguns, e salvais algum, arrebatando-os do fogo. Existem grupos de famílias desamparadas, homens sexuais e prostitutas que precisam ser evangelizados. Há várias áreas onde podemos atuar. Depois de então traçar metas de evangelização junto a grupos específicos, não devemos nos deixar levar pela emoção, mas pedir direção a Deus sobre qual grupo ou grupos a igreja evangelizar de modo efetivo. Então, aqui o comentador fala de nós traçar metas, porque o nosso erro é não traçar meta, é não planejar, mas nós não aceitamos dizer que ser homossexual é uma coisa normal, mas nós precisamos amar essas pessoas para que elas possam ser regeneradas. Prostituição não é normal, mas nós precisamos levar o evangelho dessas pessoas para que elas sejam regeneradas, para que eles conheçam o amor de Deus. Então, meus queridos, evangelizar é alcançar não somente aqueles que estão na igreja, ou aqueles que vêm nas nossas igrejas, mas aqueles que estão à margem da sociedade. Conclusão: busquemos conhecer os diversos grupos sociais que estão presentes na região da igreja local. Apresentemos ao Senhor em oração e peçamos a direção e capacitação necessária do Espírito Santo, pois todos os segmentos sociais precisam de ser alcançados pela mensagem de salvação. Então, finalizamos aqui e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.